Muito boa noite a todos. Hoje estamos aqui na nossa, mais uma vez, nossa live de terça-feira, 17 de junho de 2025, hoje com a presença ilustre da administradora, perita judicial, que eu tive a honra de ter como aluno na mentoria, a Miriam. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perícia, atividade da perícia envolvendo mulheres, as mulheres na perícia. Isso é muito importante. Então, vamos lá, Miriam, dá a sua apresentação, mostra aí quem é você, para quem ainda não te conhece. Boa noite, gente. Obrigado, professor, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pela oportunidade. E eu acho que é um espaço que cada vez mais está sendo aberto para a gente, uma vez que dentro da perícia a gente não foca muito no sexo de quem está fazendo a perícia, no gênero, se é homem ou se é mulher, como é basicamente no mercado de trabalho, que a gente vê essa disparidade salarial entre o mesmo cargo entre homens e mulheres a questão salarial. Então, dentro da perícia, a gente vê que isso não acontece. Então, eu sou administradora, sou especializada em cálculos financeiros e previdenciários, eu tenho o registro ativo no CRA, e eu tenho sido nomeada, eu tenho meu cadastro aqui em Minas Gerais. Eu sou de Minas, mineira, Belo Horizontina, então eu sou cadastrada no TJ de Minas Gerais e pelo TRF6, né, o federal. Então, meu foco são cálculos financeiros e eu estou entrando recentemente aí em cálculos previdenciários no regime geral da Previdência Social, que caí de paraquedas, mas que, assim, eu vou te falar que 90% das perícias que eu estou atuando agora dentro do Tribunal Federal está sendo da Previdência Social. Deixa eu te perguntar direto, tá gostando? Professor, eu vou te falar assim, uma verdade, demais. Que Foi uma, bom. foi uma surpresa, porque eu aceitei uma perícia achando que seria um cálculo simples, porque dentro do despacho da sentença, a juíza fez a nomeação e já descreveu como que seriam os parâmetros do cálculo. Então, eu falei Certo. assim, batata, bacana demais de eu fazer isso daqui. Geralmente a JG, e aí eles sempre majoram, fazem a majoração dos honorários, então aí fica em torno aí de uns 1.600 pelo AJG. A minha primeira nomeação foi em janeiro, no início do ano. Até agora, o mês de junho, são 26 nomeações. Poxa, muita coisa aqui, parabéns. Muita coisa, assim, e eu tô achando fantástico, porque na verdade o mais difícil é começar, sair o primeiro cálculo, o primeiro laudo. Depois que é feito isso, acabou. É advogado que entra em contato porque viu seu laudo, porque viu sua planilha, pela atuação do processo, e aí dentro das mesmas varas, dependendo do relacionamento que você tem com as varas, eles vão indicando e transmitindo o seu currículo, então acaba que tá vindo a quantidade, e eu tô com dois que eu ainda não respondi, que eu fui nomeada hoje, Que que eu vou bom, esperar para ler parabéns. com calma, mas tá bem bacana essa área. Lembra que eu te falei? Sempre você coloca lá o seu contato, porque sempre pinga algum convite para o trabalho. É sempre assim, é dessa forma que você começa. Parabéns por ter evoluído, né, de um ano para cá. E vamos começar a nossa apresentação, senão a gente se perde aqui nas ideias. Deixa eu colocar Bora lá. aqui o que eu preparei aqui para a gente conversar hoje, para esse dia sobre as mulheres na perícia. Bom, então já introduzi aqui mais ou menos o assunto, a gente estava falando sobre isso, a pergunta assim, que eu coloco, né, para provocar, né, essa nossa discussão. Por que cada vez mais mulheres estão entrando na perícia judicial e transformando as suas carreiras? Olha a Miriam aí, mesmo começando do zero. Eu lembro no passado, ela literalmente começando do zero, ela acreditou numa oferta que eu fiz. Vem para a mentoria, a gente vai pegar assim, vai começar a fazer a mentoria em perícia financeira. Veja como em um ano ela evoluiu, ela já foi para uma outra área, que ela está crescendo uma outra área que ela nem esperava. Acabou de comentar aqui dessa parte previdenciária. Então, realmente, mais uma vez, te dou os parabéns e vai dar tudo certo, tá? Por Obrigada. que a perícia é uma área mais acessível para quem está começando do zero? E aqui eu coloco essa discussão para a nossa convidada responder. E, claro, esses tópicos aqui eu coloquei para a gente poder ter como base, né, a gente poder discutir em cima disso, mas eu te deixo essa pergunta, Miriam. Por que você acha que é muito acessível, principalmente para quem está querendo fazer renda extra?
Bom, eu vou falar por mim, tá? Mas eu acredito que muita gente que pretende começar vai entrar nesse mesmo patamar. Primeiro que eu preciso ter um computador, uma internet, a minha formação, meu diploma da minha formação e meu registrativo no conselho de classe. Só. Eu não preciso de mais nada além disso. Além dos estudos e dos aperfeiçoamentos para entrar nessa área. Então, é muito simples. Não tem o que investir, montar escritório, não tem que, a não ser que você vá crescendo e veja essa necessidade, né, de aumentar para atender mais pessoas, mas é muito fácil, assim, não tenho. Hoje todo mundo tem um computador em casa, todo mundo consegue acesso à internet. Às vezes você precisa de um certificado digital, A1 ou A3, dependendo do local que você vai se cadastrar como perito, mas assim, é muito simples, não tem o que. O além disso, né? E aí vem as especializações em Certo. cima da perícia. Eu queria te fazer só uma lembrança de uma coisinha que você esqueceu. Eu digo que é das mais importantes. É preciso também ter uma conta bancária para receber os honorários. Exato. É A o gente não pode principal. esquecer. É o principal. Principal. O Tá? principal, isso. Isso daí a gente vai fazer no cadastro do tribunal. A gente passa essas informações quando a gente vai fazer o cadastro no tribunal. Então, com o cadastro ativo, aprovado, aqui em Minas Gerais, eu acredito que é um dos mais difíceis de aprovação. Concordo com você. Enfim, mas depois que você consegue a aprovação, eu fiquei 4 meses para eu ser aprovada no tribunal. Enviando toda a documentação, tudo certinho, e depois de 4 meses eu consegui essa aprovação, e depois dessa aprovação do meu cadastro, demoraram-se 2 meses para a primeira nomeação. E deixa eu te perguntar, em Minas, tem trabalho para todo mundo? Não, demais. Muito. Muito. Inclusive, na última mentoria que fizemos juntos, que o senhor fez com o doutor Anderson Silveira, Foi com Anderson. de assistente técnico, ele é daqui de Minas também, Sim, né? Juiz de Fora. Isso, e ele demonstrou, assim, a demanda do lado dos advogados, e não só para atuação na justiça como perita do juiz, mas na parte de assistência técnica também é fantástica, assim. Eu estou bem servida. Eu ainda estou somente em Minas Gerais. Eu resolvi não expandir ainda para outros estados, porque aqui já está me atendendo. O volume de nomeações aqui já está ótimo para mim. Mais ou menos isso aconteceu comigo. Eu cheguei até ir a São Paulo, mas eu dei uma segurada porque senão perde um pouco a qualidade. A gente tem que ficar atento a isso. Mas deixa eu te perguntar mais uma coisa ainda dentro dessas nomeações de Minas. É uma oportunidade real para mulheres que querem entrar, que têm uma renda extra? Não necessariamente que conheça a perícia, sim. A pessoa quer ter uma renda extra, tem uma rotina, às vezes tem que cuidar da família, às vezes tem uma série de dificuldades. É uma oportunidade real? Totalmente. Bom, eu sou suspeito para falar. Tenho 2 filhos pequenos, Lucas e Rafael. O Lucas é o mais velho, tem 8 anos, e o Rafael tem 5. Então, eu queria uma renda extra. E, assim, basicamente, sem o conhecimento, passando o feed do Instagram, veio um convite assim: ei, você, administrador com registro no CRA ativo, você pode fazer parte da perícia judicial, você pode entregar um laudo, clique aqui e saiba mais. Eu falei assim, uai. Interessante isso, eu não sabia que eu podia, principalmente por ser administradora. Não sei os administradores, mas na minha faculdade a gente não via a questão a matéria de perícia judicial. Não era nos oferecido no curso de graduação. Eu formei em administração em 2011. E em todas as especializações que eu fiz na área de finanças, em nenhuma foram mencionado a possibilidade de atuação como perita judicial, sabe? E o CRA, assim, não é tão ativo quanto o CRC, vamos dizer assim, para contabilidade, porque não divulga tanto essa atuação da perícia, né, para os administradores. O que Mas, ocorre, desculpa, é que no final do curso de contábeis, já perto do pessoal se graduar, tem uma matéria obrigatória chamada perícia contábil. Talvez por isso haja esse maior comercial, assim, porque eu estou nas duas situações, eu tenho CRA e CRC. No CRA, realmente, eu nunca ouvi falar.
na administração, não vou falar. Só em eventos específicos, que acontece mais ou menos uma vez por ano. Agora, no CRC, é uma matéria que todo mundo acaba passando por ela. Assim como passa também por auditoria, e outra matéria obrigatória. Pois é, e com certeza é uma boa renda extra, sabe? Se quiser fazer a complementação, dependendo das minhas nomeações, eu já estou querendo deixar o mercado de trabalho e focar Tão rápido. somente na perícia. Tão rápido. Tô amando. Eu tô achando minha autonomia o máximo. Que ótimo. Então, de verdade, mas primeiro eu tive que ter a base, né, professor, com o seu curso, com quem conhece, porque sem essa estrutura principal aí, sem essa base de conhecimento, eu não conseguiria sair do lugar. Entendi. Então, obrigado pela lembrança. Vamos continuar. Vamos continuar, senão a gente não consegue ver tudo. Muito assunto para a gente. Você já mais ou menos que contou aqui a sua história, né? A questão da virada, né? Da virada de chave, no momento que você sentiu a perícia é para mim. O que mudou na sua vida de um ano para cá, quando a gente começou lá na mentoria, lá em junho de 24? Bom, principalmente a minha liberdade financeira, de poder precificar o meu serviço, e escolher o que eu vou fazer dentro da perícia. Esse eu quero, esse eu não quero. Então, eu tenho uma liberdade tanto financeira quanto de técnica de trabalho. Eu faço os meus horários. Gente, mãe, dona de casa, esposa, trabalho fora e ainda consigo colocar a perícia, sabe? Então, faço os meus horários, consigo fazer tudo da melhor forma possível, sem problemas com impugnações por erros de laudos, pelo menos, graças a Deus, até hoje eu não tive impugnação nesse sentido. A gente sabe que tem a impugnação, mas não, no meu caso, não foi pelo erro de laudos, ainda não aconteceu comigo, eu sei que eu estou passível disso, mas como artes dos advogados, vamos dizer assim, mas totalmente foi uma virada de chave na minha vida investir na perícia. Deixa eu te perguntar algo muito pessoal. Você teve medo de começar? Mas, primeiro, porque a linguagem é muito técnica. Muito técnica. Então, eu sou muito mais de matemática. Falar com números, falar de números para mim é muito mais fácil. Agora, termos jurídicos, aí é que está o difícil. E entender o como atuar, o que tem que fazer, quais são as etapas, como escrever, como se posicionar, como responder. Não é só o sim ou não, é o afirmativo é a resposta, negativa, tem todo um passo a passo. Então, tem, como eu disse, né, a gente tem que ter essa base, e que o professor, o senhor explica muito bem, não guarda os segredos, vamos dizer assim, para aprender de quem já está atuando na área é muito melhor do que correr atrás dessa informação. E sem saber se está fazendo certo ou errado é o mais complicado. Eu acho até que você já disse, já posso até agradecer, mas então a mentoria foi boa. Totalmente. Eu acho que sem a mentoria eu não conseguiria estar aqui. E não só a mentoria, porque a gente fez a mentoria no ano passado, se eu não me engano. Foi. No início do ano passado, eu sou da primeira turma. Da turma 1. Então, isso. Ainda hoje, eu mando mensagens para o professor e ele me responde esclarecendo as dúvidas. Gente, isso é fantástico. O professor, ele nos conhece. Houve uma situação, se o senhor me der licença para compartilhar, e aí quem faz parte da turma 1, acredito que tenha visto essa situação em que uma aluna da turma 1, ela tinha se ausentado do grupo. E aí o professor, muito solícito, foi entender, procurar saber o que aconteceu com essa aluna. Gente, que professor que faz isso, que manda uma mensagem para saber se está tudo bem com a aluna, porque a aluna era muito ativa na aula e de repente sumiu. E aí o professor nos deu a infeliz notícia que essa aluna veio a falecer, né, professor? Então, Isso assim, foi chato, realmente. Aconteceu no passado isso. Sim, e olha a delicadeza, o nível de delicadeza sabe, de preservação, enfim, de tudo, que o senhor tem para conosco. Não é o aluno só lá da perícia, não foi só vender aquele curso, aquela mentoria. Tem o depois, porque as situações elas vão acontecer, e aí a gente saber como lidar
E até hoje eu ainda não sei de tudo, estou aprendendo. E até hoje, ainda assim, eu tenho respostas de todas as dúvidas que eu tenho, o professor responde na maior boa vontade. Poxa, que bom. Que bom que eu consegui te ajudar outras pessoas também. Fico feliz. Vamos seguir, senão vou ficar emocionado. Barreiras emocionais, Pini, que você acha que pode travar algumas mulheres que têm o interesse de começar na perícia e, por alguma dessas razões, não vá. Eu digo que a primeira que eu coloquei aqui listada, será que eu dou conta? Foi uma que, mesmo sem ser mulher, eu também tive. Lá em 2010, 2011, quando estava começando, eu tive assim, será que eu vou conseguir fazer isso? Não, e isso daí é totalmente correto. Quando a gente estava conversando sobre os tópicos, uma das primeiras coisas que eu coloquei também foi, será que eu vou dar conta? Né? Então, isso é totalmente válido. Esse será que eu vou dar conta, ele vem de uma dúvida, né, de um silêncio, porque quase ninguém fala sobre como o começo da perícia, ele pode ser solitário. Não é a falta de mercado, é o Concordo. excesso de pergunta que tem dentro da cabeça da gente. Mesmo com a formação forte, a gente cai nesse universo e bate essa insegurança. Eu vou dar conta? Eu li essa sentença, realmente o que eu li foi o que eu entendi? Eu soube interpretar o que eu tenho que fazer? E se eu errar um número ou uma explicação ou algum termo jurídico, porque eu não sou advogada, eu não sou juiz, eu sou administradora, eu sou contador. Então, e se eu errar? Então, aí eu percebi que o meu perfeccionismo era um medo fantasiado de técnica. Eu tinha esse medo de começar e eu sempre fui muito perfeccionista, é um dos meus principais defeitos é ser perfeccionista, mas eu soube pegar esse perfeccionismo e colocar isso para os meus cálculos e para o laudo. Então, sim, posso dizer que essa frase que eu coloquei aqui, falta de clareza sobre o primeiro passo, é algo totalmente aplicável para quem está começando? Totalmente, totalmente. O primeiro passo, eu acho que é o principal, né? É ter uma estrutura, é saber o que tem que fazer. Tá, eu quero trabalhar na perícia, o que que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? Né? Ter Entendi. essa clareza, entender aonde que você está e aonde você quer chegar, como que você vai fazer para trilhar isso, qual que é o passo a passo é o fundamental. E eu acho que é isso que causa insegurança, porque muitas vezes a gente vê muito cursinho vendendo aí, faça não sei quantos casos na verdade a gente vê que às vezes não é bem assim, porque o principal é ter a clareza de como conseguir isso, em quanto tempo, enfim. Quando comecei, eu tive um mentor, né? Doutor Osmar, aqui do Rio de Janeiro. Não foi, de fato, uma mentoria, eu fiz um estágio, porque na época não tinha mentoria, não era algo usual como é hoje. E ele dizia algo muito interessante que ficou na minha cabeça. Quando você receber a sua primeira nomeação, Fernando, você vai dar alegria e o desespero em 5 segundos. E é verdade. Primeira vez que eu vi lá um e-mail, vinha por e-mail na época, eu entrei no sistema da Justiça Federal, que eu fui nomeado primeiro na Justiça Federal, e eu fiquei super feliz, poxa, agora sim, posso ser considerado um perito. E depois, essa pergunta, será que eu dou conta? Eu tive essa sensação assim, poxa, meu CPF, meu registro profissional que está lá, será que vai dar certo? Será que eu vou fazer algo direito? Hoje, as perguntas chegam para mim, 15 anos depois. Aí hoje eu digo, se você cumprir o seu prazo, se você fizer lá pelo menos os requisitos básicos lá do 473, fizer um laudo arrumadinho, com mínimo de técnica, obedecendo a parte técnica, com certeza vai ser um sucesso o seu trabalho. Mas as pessoas às vezes ficam um pouco, né, assim, será que vai dar certo? Será que apesar de fazer isso que o professor está falando, será que vai dar certo? Calma, pessoal, a Miriam contando a história dela. O meu primeiro laudo, eu li o meu laudo umas 100 vezes antes de peticionar. Eu sabia de có e salteado ditar o meu laudo de tantas vezes que eu li e na insegurança de saber se estava certo, se ia dar certo, se não ia. Assim, isso é realmente desesperador. É o que o senhor falou. Bacana, fui nomeado, graças a Deus. E aí depois fala assim, e agora? E agora? Agora é para valer, né? Exatamente, exatamente. Então, uma orientação estruturada reduz, né, esse medo, te dá mais uma segurança. Eu acho que é isso que você estava falando sobre mentoria, é a proposta da mentoria justamente essa. Agradeço aí seu feedback realmente nesse sentido.
Sim, sim, é como, eu acho que são três coisas, né? O estudo, o método e a entrega, é a estruturação. Você estuda, você sabe o passo a passo e você vai para a entrega. E aí o resultado, homologação do laudo, enfim, é saber responder os quesitos, e isso daí é bem bacana. Quando você consegue desenvolver isso, quando você consegue fazer isso e ver que você está fazendo de uma forma mais automática e já sabe como responder, isso daí é fantástico. Em Mas até. relação, em relação aos quesitos, assim, você falou de quesito agora, eu não estava nem na nossa programação. Eu sempre comentei com vocês que talvez o principal aspecto da mentoria, da diferença da mentoria para um curso gravado, é em relação aos quesitos. Porque fazer o laudo de acordo com o 473, você segue o modelo, você consegue. Tem vários modelos aí à vontade. Cumprir prazo é uma questão até de responsabilidade. Você olha o calendário, você se programa e consegue cumprir. Agora, responder quesito é quase uma arte. Porque não é aquela pergunta, às vezes, não é o que ela está escrita ali. Ou então, não é nem para você responder. Eu ensino vocês, às vezes, a não responder respondendo. Porque tem lá a previsão legal de responder, mas não, às vezes, a resposta não é pertinente, inclusive para o trabalho do teu cliente, que é o juiz. Ajudou a responder quesito? Hoje você se sente mais segura? Quando você pega um processo e fala, não, esse aqui eu já sei que não é, esse aqui é quesito de mérito, esse aqui eu não vou responder respondendo. Ajudou? Isso daqui é maldade do advogado. Se eu Isso aqui é responder maldade. isso, Perfeito. Você já está matando, né? Totalmente, totalmente. Ainda tenho dúvidas em Sim. algumas coisas, né? Porque eu acho que é muito abrangente, mas sempre que eu tenho dúvida, professor, me salva. Como proceder com isso daqui, sabe? Mas assim, totalmente. Hoje eu consigo pegar os quesitos da parte ré, da parte autor, enfim, e entender para onde que a perícia está indo e como responder. Se é de Tá. mérito, se não é, enfim. Mas o meu objetivo é que você faça sozinha, tá? Você não, um dia não precise mais de mim Sim, e você saia assim para o seu voo solo, que o objetivo é sim, esse. sim, sim, com certeza. É, Vamos seguindo. Ah, pode de- dizer. dentro dessa questão dos quesitos, professor, a gente entra também muito naquela tentativa de influência dos advogados, ou vamos dizer assim, uma intimidação, né, por parte dos advogados, depois que você comunica o início da perícia, vamos dizer assim. Pelo menos comigo, eu comunicar o início da perícia, já vem aquele tanto de mensagem no WhatsApp, aquele tanto de e-mail de advogado, querendo acompanhar o laudo, querendo te mandar planilhas, às vezes planilhas que não estavam dentro do processo, querendo te direcionar para um raciocínio, puxando para a parte, né? Uhum. Então, isso daí tem acontecido comigo, inclusive hoje, teve uma situação assim, e saber sair desse tipo de intimidação, eu acho que é primordial também, né? E isso também, professor, foi abordado no seu curso da perícia, saber responder, como lidar, colocar só nos autos, enfim, isso daí também tem um direcionamento muito bacana e faz a gente ter um jogo de cintura, manter uma postura. Eu acho que desestrutura, principalmente eu, pelo menos, eu fico desestruturada, eu falo assim, meu Deus, e agora? O que que eu tenho que fazer? Bate um desespero, mas depois a gente respira, lê, entende o tipo da intimidação e o tipo de influência que eles tentam fazer, né, mediante a entrega do laudo. Mas relacionando isso que você falou agora com o nosso tema hoje, é porque você é administradora, é porque você é mulher, é porque você é iniciante, ou você acha que é por tudo isso junto? Eu acho que é por tudo isso junto. A parte, ela puxa isso, quer puxar isso pro lado dela, assim. Eu não sei se é só comigo que acontece, mas pelo que eu acompanho no nosso grupo, a gente vê vários exemplos, não só de mulheres, eu vejo mais mulheres falando sobre isso. Não sei se é Certo? porque não é se falado pelos homens, mas tem alguns casos de homens que colocaram também, que vem tendo essa tentativa de intimidação, vamos dizer assim, né? Então, eu Entendi. acho que junta tudo isso. Por ser administrador, o que eles colocam lá é, por exemplo, que eu já tive que responder esse tipo de impugnação. Fui nomeada num processo de cálculo de FGTS e o advogado da Cálculo, perícia parte. financeira, cálculo. Isso, perícia Certo. Que financeira. não tem, vamos esclarecer, que não Não tem tem reserva legal. reserva, exatamente. Não tem reserva legal para contador.
Então, o advogado colocou que esses cálculos eram destinados à perícia contábil e que eu era administradora, então eu teria que ter o meu CRC ativo. E eu achei uma beleza, porque aí eu fiz um texto maravilhoso, eu coloquei tudo para ele muito bem esclarecido e o juiz acatou a minha impugnação contra, aceitou os meus honorários, que esse em específico eu tinha jogado lá para cima, aceitou e mandou seguir com a perícia. Então o tiro saiu pela culatra, né? Foi. Mas eu soube fundamentar, Entendi. né? Bateu aquele medo, mas eu soube fundamentar. Poxa, tem reserva legal? Primeira coisa que eu olhei, tem reserva legal? Não, não Para tem. cálculo não tem. Para cálculo não tem. Então deixa eu fundamentar isso daqui, que não tem essa reserva. Acabou, saiu pela Perfeito, culatra. perfeito. E já que você tocou nesse assunto de honorários, você que está começando, aqui às vezes a pessoa fica, ouve eu falar sobre honorários e fala, não, mas ele já está há muito tempo, ele já está nisso aí há 15 anos. Mas quem está começando, quanto é que você acha que hoje dá para ganhar no TJ de Minas, que é onde você está atuando, uma perícia média, assim, em média, um contrato financeiro, vamos dizer, dos mais comuns, de veículos? Quanto é que está saindo ali em Minas uma perícia judicial, você na função de perícia? Ah, olha, nos processos que eu tenho atuado, especificamente esse do FGTS, propus honorários de 7 mil e foram acatados. Certo. E Para aí eu um cálculo de FGTS. cálculo de FGTS, sabe? Mas aí tinham várias competências e tal. A média que tem sido, mesmo impugnado, e aí a gente manda a fundamentação do valor para o juízo, uma média aí entre 4.500 a 7 mil reais, tem sido acatado para mim, tá tudo certo, assim, não tive problema com isso, não. Dentro do estadual. Do Certo. federal, os valores são menores, Eu que também eu já vejo. percebi isso, É, já percebi que não sim. estão muito acompanhando a justiça estadual. Eu Não, também percebi. eu propus um honorários esses dias, semana passada, 10.880 dentro do Tribunal Federal, por um caso de FGTS, mas não de transformar os índices da taxa TR. Um caso bem específico, que eram mais de 106 competências que eu teria que analisar e fazer uma auditoria e verificar, enfim, eram várias coisas, eram muitas coisas para fazer, e foi impugnado. Estou aguardando o juiz pedir para eu me manifestar, mas eu solicitei, cobrando a hora técnica, eu nem coloquei o valor de 350, que é o que o senhor indica a gente fazer, né? No Está início, no início. começando, Está isso, para quem começando. está começando isso, eu coloquei um valor menor ainda, porque a quantidade de horas que eu iria gastar no processo ia ser gigantesca e inicialmente foi impugnado, mas eu sabendo lidar com essa situação e fundamentar tudo direitinho, eu acredito que seja tranquilo de conseguir isso daí. E como assistente? Bom, como assistente, eu tive um pouco de dificuldade no início, até eu fazer o workshop com o doutor Anderson Silveira e Certo. com você. E aí, com todo aquele passo a passo, com aquela estratégia de abordar advogados, sem parecer ser um vendedor desesperado para vender serviço, Lembra porque que a gente falou sobre isso? sim, saber abordar um advogado para você vender o seu serviço não é só mandar um e-mail igual a gente faz para o tribunal, segue o meu Verdade. currículo, blá, 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 não é só isso. Então, tem todo um passo a passo, todo um processo mais detalhado que eu aprendi a fazer com esse workshop. E assim, os meus parceiros, vamos dizer assim, para quem eu faço atuação como assistente técnica, eles estão mais voltados para a perícia previdenciária. Certo. Então, primeiro eu fiz a divulgação, eu me especializei nesse período na previdenciária também e fiz a divulgação. Eu vou te falar que 60% dos meus clientes para atuação como assistente técnico vieram dessa divulgação e os outros 40% vieram do protocolar o laudo, das informações do laudo, de como as planilhas eram estruturadas e, por incrível que pareça, o jeito de estruturar as planilhas, de demonstrar aquele cálculo influencia, pelo menos no previdenciário eu vi isso, influencia muito, de advogado mandar mensagem e falar, gostei muito da sua planilha, de como que você estruturou, vamos fazer um orçamento para atuar como assistente técnico nesse processo? Então, assim, dar aquela pincelada, aquela desenhada, aquela maquiada no sentido de embelezar
a planilha. Isso daí eu vejo que faz a diferença. Então, como assistente técnico, o negócio é entrar. Certo. É conseguir, é conseguir. Você conseguiu o primeiro, eu acho que vem como uma cascata, e que aí vai por indicação. É você entregar, e você fazer a entrega e acompanhar o processo do início ao fim na assistência, né, na consultoria completa, desde a consultoria completa até a questão de fazer um laudo, um parecer técnico. Então, Uma crítica talvez a um laudo também, né? Um laudo exato, pericial. exato. O É, negócio... eu sempre comento com vocês a questão da assistência ser uma evolução natural da atividade de perícia. Você começa com perícia, você entende como funciona, e daí acaba que você, é quase inevitável, você acaba indo para a assistência. Grande vantagem da assistência, previsibilidade de recebimento. É nesse momento, eu acho que a mídia já está, ou pelo menos está atingindo, que a pessoa começa a pensar assim: bom, eu já consigo prever quanto eu vou ganhar esse mês fazendo meus trabalhos de perícia. Será que vale a pena continuar no CLT? Isso vai acontecer com todo mundo. Todo mundo. Ah, tá. Será que eu vou continuar me sujeitando a uma pessoa dizer que horas que eu vou almoçar? Uma pessoa dizer se eu posso ir ao médico ou não? Uma dúvida boa que você acaba tendo porque você tem uma alternativa. É ruim para quem isso? Para os patrões, né? Os patrões fica difícil. A gente tem uma autonomia, uma liberdade, Exatamente. vamos dizer assim. Exatamente. Mas no início não é assim, pessoal. Sendo bem claro assim, no início você vai fazer gratuidade de justiça, vai aprender ali o beabá. Aí você começou a se destacar, entendeu como funciona, descobriu um nicho, como ela descobriu, esse nicho aí de previdenciária, FGTS. A pessoa acaba, vai. E aí é o que eu estava dizendo no início, tem falta de profissional. Tem falta de gente atuando, tem muita gente fazendo curso, mas já vi gente que faz o cadastramento, que vai se divulgar, um pouquinho assim, quase ninguém faz isso. Eu acho que o aparecer ainda é o mais complicado, né, professor? E essa questão da divulgação também. Por exemplo, eu mesma fiz o meu site de divulgação. Peguei Você fez aquele site, ele está ótimo. Eu peguei o chat GPT e falei, ótimo. Eu não quero pagar para outras pessoas fazerem o site, eu quero gastar o mínimo de dinheiro possível, me ajuda. Falou, faz o registro e tal, eu pago só o registro, eu mesmo montei o site, fiz a estrutura daquele jeito que tá ali. Então, assim, eu tento economizar o máximo possível, não é um site perfeito, mas eu consigo me divulgar, e aquilo dali já eu tá achei ótimo. que tinha sido profissional. Eu, sinceramente, achei. Que bom. Mas é que você tem uma experiência de trabalhar, né, com Canva, tudo. Ficou muito bom. Ficou muito bom. E eu gastei R$50. R$50? R$50, que foi o registro que eu paguei por um ano para fazer um teste. Sim, o registro, sim, que foi só o registro do Perícia Miriam Lana, e o restante foi eu que fiz com a ajuda do GPT, com o passo a passo do GPT. Poxa, que maravilhoso. Dica ótima aí para quem está ouvindo isso. É possível começar com R$50 no site. E eu digo para vocês, depois vocês podem entrar no perfil dela, entrar no site, né? Eu botei no iníciozinho aqui o localizador dela no Instagram. No Instagram tem o site, e o site, não estou mentindo, não estou exagerando, está com uma aparência ótima, de profissional, e certamente aquilo ali vai ajudar a captar gente para o trabalho dela, com certeza. Com certeza aquilo ali vai ajudar bastante. Sim. Vamos lá. Depois que foi pro ar, eu consegui, sim, alguns clientes vindo de lá. Aí. Vamos lá, como é que funcionam as primeiras nomeações? O que você pode dizer sobre a tua primeira nomeação daquele laudo lá que você leu de trás para frente, de frente para trás, e decorou a parte do laudo? Primeiro a gente vai se cadastrar, certo? No tribunal, a gente vai fazer... O cadastro é pré-requisito. O cadastro, sem isso não tem jeito. Para eu conseguir essa nomeação, o que eu fiz? Primeiro, eu botei um salto alto um dia e fui bater perna no tribunal, fui ali nas varas aqui perto, então eu moro bem perto do centro de Belo Horizonte. Você foi no fórum central da cidade de Belo Horizonte, do estado do PJMG, tá? Exatamente. Fui lá com uma caixinha de bombom. Lembra da história da caixinha? Viu como funciona? Quando não era uma caixinha de bombom, era um Ferreiro Rocher, alguma coisa. Melhorzinho, sim. Entreguei com um currículo meu especificamente voltado
para perícia, para atuação com perícia judicial. Então, eu tirei toda a minha experiência profissional fora da perícia e coloquei a minha experiência somente para a perícia judicial e entreguei para as varas que estavam ali. Dali já começou a fazer um movimento, sabe? De receber alguns e-mails para saber, antes da nomeação, se eu gostaria de atuar naquele processo. Então, eles me habilitavam no processo, eu olhava processo como um todo, e no e-mail eu já falava, esse aqui eu consigo fazer atuação e nesse daqui não, sem a nomeação. Aqui em Belo Horizonte, em algumas varas, isso acontece, principalmente quando é no federal, isso acontece bastante. Que ótimo, que ótimo que faz o convite, que ótimo. Sim, e aí, depois das nomeações, eu vi que logo no início, que eu fiz o meu cadastro, foram 2 meses até a primeira nomeação, e eu vi que, de fato, eu só consegui a primeira nomeação depois que eu resolvi ir lá na vara e levar esses chocolates, sabe? Essa dica eu tenho total aqui. A gente brinca lá, mas é verdade. Eu já tinha mandado e-mail, e um e-mail bem estruturado, bem feito, bem detalhado, e me colocando à disposição para fazer a JG, trabalhar de graça, e não tinha dado certo para conseguir a primeira nomeação, mas depois que eu fui na vara, entreguei né, os chocolates e tudo, começou a dar certo. E aí foi indo, foi natural. As nomeações vieram acontecer, e eu acho o legal daqui, eu não sei quem atua aqui em Minas Gerais, mas uma vez que você entrega um laudo que o juiz gosta do seu laudo, você é nomeada em vários processos dentro daquela vara em específico, dentro verdade. daquela subseção. Aqui também. Aqui também funciona assim. Sim, foram 17 nomeações numa vara aqui de Pouso Alegre, dentro de Minas Gerais, em um mês. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Nós, peritos, nós somos a solução para não só o juiz, a pessoa do juiz, não, para aquele pessoal todo que trabalha ali, todo mundo daquela vara, desafogar o número de processos. Então, sem o nosso trabalho, eles não conseguem concluir. O que é a conclusão? É a sentença. Só que tem um trabalho todo preparatório antes da sentença. Então, sem o nosso laudo, eles não concluem, e o pior, eles têm a meta do CNJ de entregar, né, o número de processos, de decisões interlocutórias, uma série de metas que o CNJ impõe, né, a cada serventia judicial. Então, o nosso trabalho, eles nos enxergam como assim, algo necessário para eles conseguirem fazer o deles. Então, a gente ir lá pessoalmente, com aquele discurso pronto. Boa tarde, meu nome é Fernando Borges, eu sou contador, eu sou administrador. Eu estou disposto a fazer gratuidade no justiça. Isso aí, eles enxergam, que coisa boa, vai salvar aqui a gente vai desafogar o trabalho. E é essa a experiência que a Miriam está passando aqui agora, que ela fez lá em Minas, botou um dia uma roupa formal, foi lá fazer isso, e deu certo. Exatamente isso. Sem tirar nem pôr, foi exatamente dessa forma. Fiz alguns e-mails bem estruturados, sabe, mais com a minha cara, e enviei para as outras subseções, né, para as outras cidades aqui ao redor de Belo Horizonte, e aí recebi várias ligações da serventia, perguntando, olha, eu estou com um processo assim, só que ninguém quer aceitar esse processo porque é a JG. Se eu te nomear, eu vou entregar o seu currículo para todas as outras subseções aqui da região. Você aceita? Então, isso foi em Pouso Alegre. Eu aceitei um processo de AJG, foi eu aceitar esse primeiro processo, entregar esse laudo. Foram 17 nomeações dentro dessa mesma unidade. Inclusive, estou com mais 2 hoje aqui que eu acabei de ver. De lá também, sabe? Geralmente o mesmo juiz, a juíza e a juíza substituta, ambas mulheres, e que estão confiando aí no meu trabalho. Muito bom você ter falado isso. Então, deixa eu te perguntar. Você acha que pelas juízes e as juízes substitutas serem mulheres, elas preferiram te nomear? Ou você acha que isso não tem nada a ver? Olha, na minha visão, sim.
Eu acho que Certo, principalmente pelo fato de ser mulher, eu acredito que elas me deram essa oportunidade, sabe? E certo. aí eu fiz valer a pena. Os laudos, eles estão sendo entregues e todos sendo homologados e as impugnações estão sendo sem pé nem cabeça no sentido de tentar arrumar alguma coisa, mas que não estão conseguindo, sabe? Até aí eu te digo que é normal, eu já te mostrei várias, né? Que as Uhum. impugnações normalmente são assim, porque os advogados vêm desacompanhados com o assistente técnico. Então acaba sendo uma discussão jurídica com uma cara técnica que não dá certo. E o juiz, quando ele percebe isso, ele corta a impugnação pela raiz. O normal é acontecer isso. E, desculpem a delicadeza, mas dessas 17, quantas são pagas? Quantas são perícias pagas? Dessas 17, eu até anotei aqui. Das 17, 7 são a JG e 10 são perícias pagas pela parte. Que excelente! Praticamente a magnata das perícias Não, de... não tô assim ainda não. Não, mas também não está mal. Tô trabalhando Está bastante. trabalhando bastante, Tô parabéns. trabalhando bastante. Vamos lá, para a gente prosseguir aqui. Então, para quem quer começar, ainda esse ano, 2025, que seja um ano de outras pessoas, né, conseguirem prosseguir nessa atividade, quem quer iniciar, quem quer fazer renda extra, quem está desempregado, quer uma coisa que possa fazer sem, como você falou, com baixo orçamento, né, só um computador, um celular, um endereço de e-mail e principalmente sua conta bancária. O que você diz? O que você indica para isso? Olha, eu acho que para quem tá nesse momento agora, só de estar aqui assistindo essa live ou de assistir posterior já é o primeiro passo, porque está buscando conhecimento técnico para entender como que o mercado funciona. E aí a gente tem a experiência do professor Fernando, aí anos e anos de experiência, e eu que iniciei o ano passado, né? A minha experiência Tem recente. um ano agora, né? Um ano. Sim, a minha atuação recente. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, é buscar um conhecimento técnico para entender como é que o mercado funciona. E aí é agir com estratégia, porque não adianta só a gente ficar consumindo conteúdo aleatório. Eu ouvi isso no workshop com o Dr. Anderson, isso gera obesidade intelectual, eu achei isso fantástico. Não adianta só ficar consumindo conteúdo, o que que vai fazer com esse conteúdo? Então, é investir num aprendizado que dê segurança para executar com clareza e saber fazer o passo a passo. Eu acredito que o seu curso oferece tudo isso, viu, professor? E não é porque a gente está aqui falando sobre o professor, não, mas é de verdade. Foi depois que eu fiz o curso com o professor que eu consegui me inserir, né, nesse mundo aí da perícia judicial, sabe? Então, eu acho que a capacitação certa, ela muda tudo. Então, eu acho que são os 3 pilares, assim, é ter clareza, foco e prática. E isso está tudo no curso que o professor oferece. Poxa, que bom, que legal que funcionou, né? Sei que funcionou para mais gente e gostaria que as pessoas assim pudessem dar essas dicas para ajudar mais pessoas, porque eu vejo muita gente querendo uma chance, né? Principalmente uma chance, e às vezes não enxerga algo que está até próximo. Não é tão difícil assim conseguir fazer. Sim, sim, a gente vê muita gente hoje em dia, professor, e aí eu falo porque eu já fiz mentorias com outras pessoas, né, na minha especialização do previdenciário, eu busquei outras, primeiro eu procurei com o senhor, professor, o senhor faz previdenciário? Eu falei, não, meu Não, não foco é faço. financeiro. Eu contato, sim, meu Pois foco. é, mas a primeira pessoa que eu perguntei foi pro senhor, então não fez, então eu tive que correr atrás. Então, assim, eu fiz algumas mentorias, sabe, com algumas pessoas especialistas no previdenciário, voltado para a Previdência Social aí do INSS. E eu vou te falar que eu tive grandes decepções, viu, professor? Porque tem muitas mentorias que são voltadas apenas para o vender, sabe? Não tem esse suporte, não tem esse conhecimento. Quando você está com uma dúvida, a dúvida de fato. Às vezes quem responde são os assistentes e que quando você vai ver na prática não fecha com aquilo que você está precisando, sabe? Então, assim, mentoria, para mim, é o que o senhor faz. Sabe, se o senhor fizesse previdenciário, estava ótimo para mim, mas como não faz. Quem sabe eu não te convido para fazer, né? Já pensou Pois é, nisso? vamos ver, vamos Vamos pensar. pensar nisso. Você está fazendo tanto, daqui a pouco você vai ficar Pois com é, referência no assunto. daqui uns dias vira expert. Exatamente. Tomara. E você já não é? Você está fazendo tantos seguidos? Pois é, já estou fazendo, tô começando a querer fazer de olho fechado, porque você replica, né? Exatamente. Então,
Não tem jeito. E o que aparece diferente, o seu olho já identifica na hora. Exatamente, exatamente. Isso é que é ser expert no assunto. É isso. Exatamente, professor. Então, eu acho que assim, o diferencial para uma mentoria é isso, é acompanhar de perto, principalmente na dificuldade, não é só vender o curso. E isso daí eu posso dizer com ênfase, isso daí é a melhor qualidade do curso do senhor. E as mulheres, desculpa, as mulheres que querem começar esse ano, especificamente as mulheres, deixa uma mensagenzinha para elas, assim, de que é possível, tá? Você consegue. Gente, não é impossível. Eu, de verdade, eu achava que era muito impossível, porque com 2 filhos pequenos, cuidar de casa, trabalhar fora, eu, assim, eu achava bem complicado para eu fazer uma renda extra. Então, eu resolvi aceitar esse desafio dessa chamada que eu vi no Instagram lá, quando eu estava rolando o feed. Meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu tenho que arrumar uma renda extra. Sabe? De verdade, eu consegui, eu tive que ter muita dedicação, lógico, e em busca de conhecimento. Mas, assim, o investimento que você faz no início é basicamente o que a gente falou, é o computador, a internet, a conta bancária e a força de vontade de correr atrás de tudo isso, sabe? Então, é possível sim. Hoje, eu estou começando a rejeitar algumas perícias por falta de tempo, são várias, sabe? Então, eu estou começando a priorizar as perícias que vai ter um valor melhor, um retorno financeiro Sim, melhor. faz todo sentido. Então, trabalhando bastante, né? Eu acho que a perícia trabalha muito, mas eu acho que é tudo consequência do que a gente busca. Eu, particularmente, eu amo fazer isso. Estou amando de verdade, assim, tá dando super certo. E como eu disse, se continuar do jeito que tá até o final desse ano, eu pretendo ficar solo na perícia Já com tomou essa decisão. basicamente 2 anos de atuação, né? Se eu finalizar esse ano, a partir do próximo ano, trabalhar somente com a perícia. Já é uma decisão tomada. Sim, já está conversado com o esposo. Já está decidido. Vale. Ótimo. É bom, a pessoa tem que ser decidida, né? Não tem jeito. Pois é. Vamos então aqui para a gente. Está chegando, né? A gente tem a tradição aqui de não deixar de passar 1 hora. E eu queria pedir para vocês, gente, 3 coisas. Sempre a gente faz essa live aqui às terças-feiras. A nossa live hoje abrilhantada pela Miriam. Só queria pedir a vocês que essa live, que normalmente ela é gravada e depois a gente coloca no YouTube, hoje eu estou transmitindo pela primeira vez para o YouTube. Então, peço que você que está assistindo a live, gostou, se inscreve nesse canal. Esse canal é para ajudar, esse canal é para isso. Não tem outro, no momento não tem nenhum outro interesse nesse canal que não seja isso. Por isso que está tudo lá de forma artesanal colocado, não tem nada organizado profissionalmente, é para ajudar. E ative as notificações, para ficar por dentro, né, de quando vai ter a próxima live, algum conteúdo novo que a gente traz para vocês. Se você é contador, administrador, esse é o momento de você pensar no seu próximo passo. E para isso, trouxe para vocês aqui uma mini oferta que é menos tempo que você vai gastar para assistir um filme e é mais barato que um sanduíche. Tá? É mais barato que um sanduíche e menos tempo que ver um filme. É algo assim que você resolve rapidamente. É o mapa do laudo pericial. O que é um mapa? Esteja você assistindo aqui agora, esteja você assistindo depois. É algo que você vai conhecer o que é perícia. Tudo que eu já falei aqui com a Miriam, até chegar no final, uma estrutura de um laudo, que é o seu principal trabalho, é entregar um laudo, você vai ter nesse curso de menos de 2 horas. Tá? Super rápido, super conciso, baratinho. Para quê? Para você conhecer. Quero fazer isso? Vale a pena antes de gastar dinheiro com curso, com mentoria, com tudo? É para mim esse trabalho? É algo assim super introdutório. Não é para você ficar, não, a partir de agora eu estou pronto para fazer perícia. Não, não é, o objetivo não é esse. Vou aprender a fazer um laudo rapidamente. É para mim esse trabalho? Tá? Então, dentro dessa proposta, esse curso chega nesse um curso aqui, é algo tão rápido, que é essa parte do mapa do laudo pericial. Vou colocar aqui o endereço na descrição, tá? E no chat aqui, para quem tiver interesse, especialmente, acredito que o pessoal que esteja assistindo para depois de estar na nossa transmissão aqui, que você vai ver isso no YouTube, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo do mapa do laudo pericial. E mais um pedido,
que esse grupo que a Miriam comentou aqui, que a gente sempre está conversando, a gente tem dois grupos, tá? Um grupo aberto, que tem bastante gente, e um grupo pequeno, fechado, que é só para o pessoal da mentoria, que a gente conversa bastante por lá também. Só que eu respondo nos dois. Quando eu posso, eu ajudo tanto no aberto, que é gratuito, e o pequeno da mentoria, que é do pessoal que comprou a mentoria. A proposta inicial, não sei se a Miriam lembra, era você ficar no grupo 180 dias. 180 dias dela já deu. Já tem uns outros 180 dias. Mas ninguém sai de lá, o pessoal vai ficando, só sai quem quer. A pessoa não quer mais participar, a pessoa sai. Mas a pessoa quer ficar, a pessoa permanece. Não é não, Miriam? Nossa, e ajuda bastante, viu? De verdade. Quem quiser entrar nesse grupo grande, nesse grupo aberto, deixar o QR Code aqui, é só apontar o celular aí, na tela do computador, ou procurar na minha bio, que tem o endereço lá do grupo grande. O grupo da mentoria, obviamente, é só para quem decide, né, dar esse outro passo. Tá bom? Pessoal, principalmente eu diria nem mais a aluna, né, a colega Miriam, agradeço demais a sua participação hoje, a gente falando sobre iniciar na perícia, especificamente para mulheres, porque a gente fala de mulheres que é enorme, pessoal, vocês não têm ideia, olhando lá os insights no Instagram, é enorme o interesse das mulheres por essa atividade. Eu já tinha identificado que as mulheres, há muito tempo atrás, eu falo isso nas minhas aulas presenciais ainda, no CRC, têm um talento especial, que é por causa do nível de detalhamento com que a mulher olha um documento. Talvez eu, distraído ali, deixe passar. A Miriam não vai deixar passar. Ela vai para lá, o olho clínico vai ali, olha, aqui está aqui que tem um problema. Aqui que eu vou fazer a minha análise. Vou dirigir o meu exame técnico nesse aspecto. Então, eu falo isso há muito tempo. E agora eu vejo acontecer de ser um trabalho que praticamente casa com os interesses, com as realidades de vida diversas das pessoas. Então, você, mulher, pense com carinho nessa possibilidade como forma de gerar renda extra. E se você fizer um bom trabalho, se você se identificar, olha a Miriam aí, ela está pensando, inclusive, já em tornar a carreira dela, ela ser apenas perita. Por que não? Miriam, se despede aí do pessoal, deixa a tua mensagem e, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Gente, primeiramente, professor, muito obrigado mesmo pelo convite. Fico muito feliz com essa oportunidade, inclusive, de divulgar meu trabalho e compartilhar minha experiência com todo mundo. Eu acho que, assim como eu, na insegurança, no início de carreira, na perícia, muitas pessoas devem passar por isso. Acredito que não só mulheres, tá? Mas homens também. A perícia é para mim, não é? Como que vai ser? Enfim, eu acredito que todo mundo passa por isso, né? Mas principalmente mulher, né? Com uma carga de trabalho a mais, vamos dizer assim. Para a grande maioria, não todas, gente, para a grande maioria. Então, eu acredito que foi um divisor de águas na minha vida e que, se Deus quiser, um dia eu volto aí para contar para vocês como que está sendo a minha atuação em carreira solo na perícia, porque estou fazendo de tudo para dar certo, sabe? Estou tendo muito apoio da minha família e o suporte técnico de quem conhece de verdade, né? Então, eu acho que isso daí é essencial. Então, agradeço mais uma vez. Depois, quem quiser visitar o meu site para ver como que ficou os meus R$ 50 muito bem investidos. Deixa eu colocar o Sim, localizador dela aqui no nosso... Isso, por favor. Só entrar e visitar, coloca lá no chat GPT que ele ajuda a criar um site. Eu acho que é isso aí, sabe? É um investimento inicial e que para mim está trazendo frutos com investimento mínimo. É o melhor, né? É o melhor dos mundos, né? E como o professor disse que não ficou ruim, então estou satisfeita. Não ficou mesmo. Depois, se tiverem curiosidade, deem uma olhada lá no meu Instagram, tem o link do meu site, só entrar lá que dá para conferir. Pessoal, E vou quem deixar sabe também replicar. na descrição o localizador, se você quiser olhar o perfil dela, o site dela, você fica à vontade. E olha só, se quiser contratar ela para fazer um site para você, vai igual, parecido.
Não é uma boa Ótimo. oportunidade? Ótimo, vou cobrar baratinho, prometo. Os R$ 50 do registro mais... R$ 50 mais os meus serviços. Exatamente. Perfeito. Então, agradeço mais uma vez, agradeço a Miriam aqui, que realmente foi fantástica essa conversa. Você que está assistindo ao vivo e você que vai assistir depois. Tá, pessoal? Vou encerrar aqui essa gravação, vou encerrar também a transmissão, tem duas coisas para encerrar hoje, e a gente se vê numa próxima terça-feira com outro assunto ligado à perícia. Muito obrigado, pessoal, e até logo. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigado, Miriam.